Beleza, 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 galera? Hoje eu começo a nossa videoaula falando dos animais. Como que eu vou juntar dois macaquinhos? Dois macaquinhos aqui, ó, com uma borboleta e falar para você assim: dois macacos mais uma borboleta são 3 macacos. Como que eu vou fazer isso? Não tem como, né? São 3 macacos? Não dá para falar que é 3 macaquinhos. E nem dá para falar também que é 3 borboletas. Por que, gente? Se eu juntar 2 macacos com uma borboleta, não dá para falar que são 3 macacos. E nem que são 3 borboletas. Porque a gente não está falando da mesma coisa. A gente está falando de coisas diferentes, inclusive de tamanhos diferentes. Agora, se a gente falar assim, 2 animais com mais um animal, a gente pode falar que são 3 animais, porque a gente está falando da mesma coisa, estamos falando de animais. Outro exemplo para vocês, não podemos falar que uma maçã mais uma banana são 2 maçãs, porque são coisas diferentes. Mas se a gente falar que uma fruta mais uma fruta são 2 frutas, aí a gente pode até falar. Também não posso falar que 1 metro mais 1 centímetro são 2 centímetros. Não posso. E nem falar também que são 2 metros. Isso não é verdade. 1 metro mais 1 centímetro, a gente não está falando de coisas que têm mesmo tamanho. Então, a solução aqui seria transformar isso aqui em coisas do mesmo tamanho. Aqui a gente está falando de metros, aqui de centímetros. Eu sei que 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Aí eu posso juntar 100 centímetros com 1 centímetro e falar, são 101 centímetros. Né? 1 metro mais 1 centímetro é o mesmo que 100 centímetros mais 1 centímetro, 101 centímetros. Beleza, eu posso falar quando eu transformo essas coisas em mesma unidade. Assim também funciona com frações. Olha aqui, ó. 2 terços mais um nono. Não estamos falando da mesma coisa, porque aqui a gente está usando terços e aqui nonos. São coisas de tamanhos diferentes, não é verdade? Coisas que foram divididas em terços é um pouquinho maior do que uma coisa que foi dividida em nonos. Então, o que a gente tem que fazer primeiro na fração, gente, é transformar esses denominadores em um outro denominador em que as duas frações tenham sejam o mesmo denominador. Olha só, pensando em outras 2 frações que tenham um denominador comum, eu posso olhar para a tabuada do 3 e a tabuada do 9 e falar assim, bom, na tabuada do 3 eu tenho 3 vezes 3, que é 9, e na tabuada do 9 eu também tenho 9 vezes 1, que é 9. Opa, 2 resultados que aparecem semelhantes, comuns, nas 2 tabuadas, ou seja, mínimo múltiplo comum entre 3 e 9, é o próprio 9. Veja o que aconteceu. Vamos achar aqui 2 frações que a gente pode trocar por essas aqui, ó. 2 terços, se a gente pegar uma fração com denominador 9 e que a gente possa substituir isso aqui, a gente vai pensar, na verdade, em 6 nonos. Sabe por quê? Olha aqui, ó. O 3, para ele virar 9, é preciso que ele triplique. Ele seja multiplicado por 3. O mesmo a gente faz com 2. Olha aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. Tá vendo? Então, 6 nonos, gente, tem o mesmo valor que 2 terços. Isso é fato. E olha aqui. 1 nono, a gente, já que é denominador 9, a gente não vai mudar nada. Vai continuar sendo 1 nono. E agora sim a gente conseguiu 2 frações com denominadores que a gente vai poder falar da mesma coisa. 6 macacos com 1 macaco, 7 macacos. Tá vendo? 6 nonos com 1 nono, 7 nonos. Essa é a resposta. Então foi preciso pensar em uma coisa que a gente pudesse juntar e falar das mesmas coisas. Foi isso que a gente fez nas frações. Vamos ver um outro exemplo de frações aqui, ó. Por exemplo, 2 terços. E eu quero subtrair 2 quintos. Veja, perceba que não estamos falando de coisas que têm mesmo tamanho, porque aqui a gente está falando de terços e aqui de quintos.
A gente tem que transformar essa fração em coisas que sejam iguais, sejam mesmo tamanho. Então a gente vai montar outras duas frações aqui, ó, que tem o mesmo denominador e que esse denominador também seja múltiplo do 3 e múltiplo do 5 ao mesmo tempo. Eu sei que na tabuada do 3 e na tabuada do 5 existe um valor 15. Aparece nessas duas tabuadas. Dê uma conferida aí. O 3, para se transformar em 15, é preciso que ele seja multiplicado por 5. O mesmo a gente faz com 2. E 2 vezes 5 a gente vai ver que dá 10. Já o 5 aqui, ó, para se transformar em 15, é preciso que ele seja multiplicado por 3. Vamos pegar o 2 e triplicar também. Olha aí. Agora sim, né? 10 macacos. Tira 6 macacos. Sobram 4 macacos. Tá vendo, gente? 10 quinzeavos. Tira 6 quinzeavos. Sobra 4 quinzeavos. Estamos falando da mesma coisa, que é quinzeavos. Então, a resposta é 4 quinzeavos. Abraço, até uma próxima videoaula. Deixo aqui para vocês uma continha para vocês resolverem aí, ó. 7 oitavos menos 1 terço. Abração, bons estudos aí.